Olá. Então, nessa aula vamos continuar o nosso estudo sobre lógica, né? Então, estamos na parte, estamos fazendo uma introdução à lógica. Então, antes de prosseguir nosso conteúdo, acho que é interessante fazer uma pausinha e dar uma revisada no que estamos fazendo, né? Qual que é o objetivo? Relembrar algumas coisas que a gente já viu. Então, assim, qual que é a ideia aqui de fazer uma introdução à lógica, né? Qual seria uma ideia, assim, não muito precisa, mas que justifica bem qual que é o motivo do que estamos fazendo. De certa maneira, o que estamos fazendo é tentar fazer uma formalização do raciocínio, do nosso raciocínio. E eu vou dar alguns exemplos, né? Então, no cotidiano, como é uma ideia, na verdade, de fazer uma formalização do nosso pensamento, né? Nosso pensamento, nosso raciocínio, como fazer umas deduções das coisas. Então, eu só vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, coisas do tipo, se eu tiver simplesmente uma frase dessa forma, né? Todo, para que todo mamífero tem quatro patas, tudo bem? Então, isso aqui é uma afirmação, tá? A gente sabe que ela é verdadeira, né? Uma característica dos mamíferos. Então, todo mamífero tem quatro patas. Então, isso simplesmente é uma expressão que a gente usa na linguagem cotidiana. E, além disso, você tem uma certa intuição de que isso é verdade. Tudo bem? Aí, por exemplo, se você jogar a segunda frase, falar que o cachorro, o cachorro é um mamífero. Tá? Então, essa seria a segunda frase. E aí, no nosso pensamento, né, no nosso raciocínio, nas nossas deduções, a gente poderia pensar assim. Então, você tem a primeira frase, que você sabe que é verdadeiro. Então, todo mamífero tem quatro patas. E aí você tem a segunda frase. O cachorro é um mamífero. Então, o que nossa mente, nossa dedução faz? Nossa dedução faz pegar essas duas sentenças e dizer o quê? O cachorro tem quatro patas. Tem quatro patas. Tudo bem? Então, é isso que a nossa, vamos dizer, nosso cérebro, a nossa dedução, nosso raciocínio, que eu posso dizer agora um raciocínio lógico, faz a gente concluir. Então, se todo mamífero tem quatro patas, é uma verdade que, de forma você sabe, e você constata que o cachorro é um mamífero, então o cachorro tem quatro patas, né? Mas assim, aqui é um exemplo bem simples e cotidianamente você não faz esse tipo de dedução. Mas, por exemplo, se ao invés de cachorro fosse, fosse descoberto uma nova espécie de animal, tudo bem? Fosse descoberto um animal lá, que você poderia colocar ali no quadrado. Então, sei lá, poderia ser fizeram uma descoberta de um animal X. Então, eles concluem, além disso, que o X é o mamífero. O que você poderia já concluir, então? Você poderia também concluir que esse X vai ter quatro patas. Tudo bem? Então, esse aqui é basicamente o, o nosso. Como é que funciona o nosso raciocínio, né? Nossas ideias lógicas, tá? Então, você tem essa afirmação, mas você pode ter coisas parecidas. Um segundo exemplo, bem conhecido até. Segundo seria assim, ó. Então, você começar com uma frase, né? Opa. Você começa com uma afirmação. Então, nossa afirmação aqui seria: todo homem
todo homem é mortal. Então, de novo, né, é uma afirmação que, em certo sentido, vocês conhecem meio que o valor verdade dessa afirmação, e você sabe que essa afirmação é verdadeira, tudo bem? E aí de novo, você tem a segunda, Sócrates. Sócrates é homem. Então, Sócrates é um homem, tudo bem? Você tem essa segunda informação. Bom, de novo, nosso raciocínio, o que que nosso sistema dedutivo vai concluir? Bom, se todo homem é mortal e Sócrates é um homem, vamos dizer assim, a conclusão lógica do que a gente está fazendo, você facilmente vai concluir que Sócrates, então, Sócrates é mortal. Tudo bem? Então, de novo, por exemplo, aqui esse contexto, esse exemplo que eu coloquei agora parece um exemplo diferente, né? Então, ali eu estava falando de mamífero, de animais, ali estava um determinado contexto. Agora eu estou falando de homem, estou falando que todo homem é mortal, Sócrates é um homem, concluí que Sócrates é mortal. O que, que é a lógica que a gente está querendo fazer aqui, né? Que a lógica tenta fazer é, de alguma forma, tentar formalizar esse raciocínio. Porque, apesar de o contexto ser diferente, todos eles são da seguinte forma, né? Você tem, você tem, você tem uma afirmação, você tem, você tem uma afirmação, poderia concluir assim, né? Todo mamífero tem quatro patas, isso aí poderia ser chamado de um dado P. Isso, eu poderia falar alguma coisa, se é mamífero, melhor. Eu poderia meio que, de uma forma assim, já usando um pouco de simbolismo, eu dizer assim, né? Se é mamífero, então, implica, de algum certo sentido, você pode ligar, por enquanto a gente está falando de implicação. Pensa, se é mamífero, você pode ligar, por exemplo, com quatro patas, né? Alguma forma desse jeito. E aí você obteve que o cachorro, que eu vou chamar de C, o cachorro ele é um mamífero. Então você obteve então que o cachorro tem quatro patas. Tudo bem? Então aqui eu só estou usando o símbolo, então melhor explicado seria assim. De uma certa maneira, tá? Isso aqui é só estou colocando como exemplo. Então você tem uma propriedade mamífero. Se é mamífero, vai implicar que tem quatro patas. Tudo bem? E aí você obteve que o cachorro é um mamífero. Tudo bem? É um mamífero. Suponha que P está dizendo que é mamífero. Você concluiu o quê? Que? Bem, então, se é mamífero, P, de alguma forma isso vai estar ligado, né? Acaba dando consequência, né? Pensar assim de uma forma coloquial, dando uma consequência que ele tem quatro patas. Na segunda linha, você está dizendo que o cachorro tem esse P, essa propriedade P. Então, o cachorro é um mamífero, da onde você concluiu o quê? A sua tese, que, tudo bem? Se você for pensar dessa forma aqui embaixo, é a mesma coisa, né? Então, se é homem, P aqui está funcionando como se fosse uma variável, né? Se é homem, então implica que é mortal. Chama de quê também? Podia ser chamado de M, mas aqui é só uma escolha de símbolos. Então, se é homem, de alguma forma isso vai estar ligado, vai estar implicando que ele é mortal. Tudo bem? E aí Sócrates, em certo sentido, ele é P, né? Ele é homem, tudo bem? Diferentes, né?
eles parecem um pouco diferentes. Eu tô numa situação onde que eu tô falando de animais, por exemplo, segundo eu tô falando de um ser humano, mas de alguma forma o nosso processo de pensar, ele é parecido em ambos. Você tem uma afirmação verdadeira, você tem uma segunda afirmação, e dessas duas você concluiu uma terceira. Então aqui é todo mamífero tem quatro patas, o cachorro é um mamífero, você conclui então que o cachorro tem quatro patas, né? Aqui todo homem é mortal, Sócrates é um homem, então Sócrates é mortal. Então, o que, de certa forma, a lógica vai tentar fazer é assim, tá vendo que são duas instâncias diferentes, mas, vamos dizer assim, o processamento que você, vamos dizer assim, o pensamento, o seu raciocínio nos dois métodos foram iguais, né? Tem uma cara, tem vamos dizer assim, um fluxograma parecido, né? Até que é o que está escrito aqui nesses quadradinhos, né? Vocês veem que eles têm uma procedência parecida. Então, o que estamos fazendo aqui na lógica é tentar formalizar esse processo de pensamento. Tudo bem? Legal. Então, para isso, o que a gente começou fazendo? A gente começou fazendo o que era a lógica proposicional. Tá? Então, a gente começou a trabalhar usando a lógica proposicional. Tá? E o que era o fator importante da lógica proposicional? Então, entenderam? A gente, de alguma forma, a gente quer todo esse raciocínio que a gente faz assim, no dia a dia, mas mais especificamente dentro da matemática, a gente quer tentar, de alguma forma, modelar todo esse raciocínio através, por exemplo, aqui no caso da lógica, tudo bem? Então a gente começou falando um pouco da lógica proposicional. E qual que era o bloco fundamental, né? A ideia fundamental da lógica proposicional, ou seja, o objeto principal era a noção de sentença, né? Tá? Ou como muitas vezes é conhecida, né? E por isso que dá até o nome da lógica proposicional, uma proposição. E o que é isso, né? O que era uma sentença ou uma proposição? Era algo que pode se atribuir um valor de verdade. Tudo bem? Então, o que era uma sentença? Era alguma coisa, nos casos que vamos ver daqui a pouco um exemplo, uma frase, uma afirmação, em que você pode atribuir um valor de verdade. E se eu não falei o que era o valor de verdade, é alguma coisa que você poderia ou falar que ele é verdadeiro ou falso, tá? Então, o valor de verdade, o que é um valor de verdade? É que, no caso, o valor de verdade ou é verdadeiro ou ele é falso. Então, sentença ou proposição era qualquer coisa que você pode atribuir um valor de verdade, tá? Seja ele verdadeiro ou falso. Então, como exemplos, né? O que a gente pode falar como exemplos? Por exemplo, um exemplo, né? A Lua é quadrada. Então, isso aqui é um exemplo de uma sentença, tudo bem? É uma sentença porque você olha a afirmação e você, por exemplo, já pode atribuir um valor de verdade ou falso nela, tudo bem? Que no caso seria falso. Então, não é dúbio o valor dela. Essa frase tem um valor falso, tudo bem? Sei lá, por exemplo, a próxima poderia ser a neve é fria.
Então a neve é fria. De novo, é uma sentença, porque vocês podem entender, no caso de sentença ou proposição, como sendo sempre alguma afirmação, né? Então você faz uma afirmação, essa afirmação pode ser verdadeira ou falsa. Então, por exemplo, a neve é fria. Nesse caso, você sabe que é uma sentença, porque você pode atribuir um valor de verdade para ele. No caso aqui, o valor de verdade seria verdadeiro. Tudo bem? Um exemplo, não um exemplo, né? É, melhor, né? Então, um terceiro exemplo aqui seria: qual a idade do Brasil? Aí você pergunta se essa a 3 é uma sentença ou não. Aí qual que é o critério de ser sentença? É que você pode atribuir um valor de verdade para ele. Aí você fala: qual a idade do Brasil? Isso não é uma afirmação, né? Então você não consegue de fato colocar um valor de verdade. Você não sabe se isso aqui é verdadeiro ou falso. Que é uma pergunta até, né? Seria até estranho alguém pergunta para você qual a idade do Brasil, você fala verdadeiro. Tipo, não faz o menor sentido, né? Você falar é falso, também não faz o menor sentido. Então você não consegue de fato colocar, associar um valor de verdade para essa frase, tudo bem? Então, o que isso quer dizer? Que isso daqui não é uma sentença, tudo bem? Então, esse é um exemplo que não é uma sentença. Legal, então a gente já sabe que são as sentenças, tudo bem? E aí, o que a gente faz? A gente faz a gente faz no cotidiano, que a gente não trabalha só com uma sentença, a gente geralmente costuma conectar sentenças, né? Ninguém fala ou se expressa através só de uma sentença. Geralmente ela faz um encadeamento de sentenças. Tudo bem? E faz esse encadeamento como? Usando os conectivos. Mais especificamente os conectivos lógicos. Então, por exemplo, eu poderia falar que a, a, a Lua é quadrada e, por exemplo, uma bola é redonda. Tudo bem? É uma afirmação. A Lua é quadrada e uma bola é redonda. Posso ter outro tipo de de falas, né? Eu poderia falar. é, de- então, agora, esse momento, é dia ou agora é noite. Bem? Poderia falar agora é dia ou agora é noite. Tudo bem? Então, também poderia falar se chover. Então, se chover, então a rua fica molhada. A rua fica molhada. Tudo bem? E também eu posso ter que a lua não é quadrada.
tá? Então, eu queria que vocês observassem nessas expressões aqui que o que ocorre. Primeiro, assim, se vocês foram perceber, na verdade, eu tenho dado uma frase, eu tenho mais do que uma sentença, tudo bem? Então, lembrando que a Lua é quadrada, a gente já tinha visto que era uma sentença, tudo bem? E uma outra sentença, uma bola é redonda, isso aqui é uma outra sentença. Lembrar, sentença é aquela parte que você pode associar um valor de verdade, um valor verdade, tudo bem? Ou sendo verdade ou falso. Também, agora é dia é uma sentença, agora é noite também é. Se chover, chover, você pode pensar só o fato de chover como uma sentença e a rua fica molhada como sendo outra sentença. E a 4, a lua não é quadrada, né? Então você vê que ele tem uma relação com essa primeira sentença da frase 1. Primeira está começando a falar que a lua é quadrada e a 4 falando que a lua não é quadrada, tá? Então o que a gente faz para a gente ter essa composição? Porque é isso, né? A gente tem sentenças, vamos dizer assim, chamar de sentenças básicas, mas sempre quando você tem sentenças, você pode construir mais o seu vocabulário, né? A sua fala, por exemplo, conectando mais sentenças, tudo bem? Então, o que a gente fez aqui? Na primeira, a gente usou esse conector E. Tudo bem? Então, E, você colocou duas sentenças e você colocou um E ali no meio e virou uma outra expressão. Você também pode ter esse conector aqui, que é O. Tudo bem? Então, de novo, duas expressões, você colocou um O ali no meio, você obteve uma nova expressão, tá? Aí você tem um outro conector um pouco, aqui fica um pouco escondido, mas é alguma coisa do tipo, se acontecer alguma coisa, então vai acontecer essa outra coisa, tudo bem? Então seria um conectivo da forma C, então. E a segunda, não parece, mas eu tenho um outro conector que é o não, né? Tá? Ele é um conector um pouco diferente, mas ele acaba sendo um conector, tá? Então são instrumentos que a gente tem, aqui no caso, na nossa linguagem cotidiana, que permite que através de sentenças eu construir novas expressões, tudo bem? E o que é legal? O que é legal é assim, quando você usa esses conectores, então você tem sentença, e aí você agrupou essa sentença, fez uma composição com esses conectores, e ou, esse se então, ou se não, esse não. Você juntou novas sentenças, você obteve uma expressão. E o que é legal é que essa expressão que você obteve, se você usou qualquer um desses conectivos, essa nova expressão também é uma sentença. Tudo bem? Tá, assim, então a gente está querendo. Tá, aqui eu coloquei como frase, mas a gente quer formalizar, lembra, formar o nosso pensamento, tá? Então, o que eu desejaria, né? Primeiro é isso, que os conectores pegam sentenças, ele pega um monte, duas sentenças, vocês vão ver que a gente pode fazer mais, mas por exemplo, ele vai pegar duas sentenças, vai fazer uma operação de juntar eles de alguma forma, usando um desses conectivos que estão listados aqui, e vai me dar como resultado uma outra sentença, tá? E o que é legal? Assim? O legal é que essa nova sentença composta, o valor dela, o valor verdade dela, ou seja, se essa nova sentença composta é verdadeiro ou falso, só vai depender se são verdadeiros ou falsos as sentenças que compõem ela. Tá? Então, por exemplo, como a gente quer formalizar, por exemplo, a Lua é quadrada, uma bola é redonda, para a gente definir o conector E, eu não preciso saber necessariamente que a sentença é a Lua é quadrada. Podia ser uma sentença qualquer, tudo bem? Então, lembra quando vocês faziam, por exemplo, no ensino médio, você usava com as variáveis, porque as variáveis podia tomar o valor de qualquer número, tudo bem? Aqui a gente faz uma coisa parecida, tá? Então a gente começa a denotar as sentenças por letras maiúsculas. Então, por exemplo, o que eu estou querendo dizer é assim, eu poderia simplesmente escrever a 1, poderia escrever assim, ó, a 1, uma reescrita da 1, porque assim, a Lua é quadrada, né? Então, eu sei que isso é uma sentença. Eu poderia, em vez de necessariamente usar essa instância de sentença que a Lua é quadrada, podia ser uma sentença qualquer, tudo bem? A 1 poderia ser também agora é dia e agora é noite, por exemplo. Podia ser porque seria só uma sentença qualquer.
Então a gente poderia escrever a 1, né, só, só usando variáveis. Eu podia escrever assim, né? Eu podia P e Q. Tá? É só para vocês ir acostumando que a gente, como a gente vai querer falar assim de sentenças qualquer, então a gente tem que fazer a definição para esse conector E para uma sentença qualquer. Então, a não ser que para você evitar, por exemplo, de você escrever toda a sentença, todo par de sentença, escrever como é que o E vai se comportar, você simplesmente fala que a primeira sentença é um P e a outra sentença é um Q, tudo bem? Então, se fala P, então a 1 ficaria P e Q, né? Seria escrito dessa forma. O 2 seriam, sei lá, pode ser o P também, porque é só uma variável, né? Penso em P aqui como uma variável. E o que é a variável para quê? Para uma sentença qualquer. Então aqui ficaria P ou Q. Então a 3 linha ficaria P. Se P, então Q. Tá? E a última seria não P. Tá? Então é só um modo de escrever um pouco mais compacto, tá? E não fazendo especificação de uma sentença em particular. Então a gente usa essas variáveis P, Q, R, S, tudo que é letra maiúscula, tudo bem? A gente pensa nisso como se fosse uma sentença. Tá? Tá, então como eu disse, esse conector a gente quer que você conecte a duas sentenças, me dá uma outra sentença. E o que é mais interessante é que o valor verdade dessa nova sentença você consegue determinar a partir das anteriores. Tá? Então é daí que vem a noção de tabela verdade. O que vem a noção de tabela verdade? Então eu começo definindo o que seria aquele conectivo E, né? Então assim, suponha que você tem P e Q sentenças. Tá? Então, P podia ser a lua é quadrada, Q poderia ser uma bola é redonda, tudo bem? Pode ser sentenças qualquer. Aí você define P e Q. Então a gente define a nova sentença, né? Entre aspas, né? Como é que se lê? Se lê P e Q, tá? Se lê assim, mas a notação que a gente usa é essa. É P, aí esse circunflexo para baixo, P e Q, tudo bem? Então, que operação é essa? É aquela operação que a gente viu aqui anteriormente. Ó. Então, a lua é quadrada e você já está juntando. E uma bola é redonda, tudo bem? É a mesma operação, só que aqui a gente está usando só variáveis, P e Q é a sentença. Então, P poderia ser a lua é quadrada e Q é uma bola é redonda. Então, P e Q seria isso. A lua é quadrada e uma bola é redonda, tudo bem? Mas é interessante porque ele poderia ser qualquer outras P e Q, poderiam ser qualquer outra afirmação, tudo bem? E poderia ser o sol é amarelo, que seria R$ 1 é igual a 100 centavos, tudo bem? Poderia ser alguma coisa assim. Então, o sol é amarelo e R$ 1 é igual a 100 centavos, tudo bem? Então, a gente aqui está fazendo uma definição para qualquer que seja a sentença, tudo bem? Tá, mas aqui eu não estou falando nada de novo, né? Eu só estou formalizando como é que seria aquele conectivo E. Mas é isso, você está dizendo basicamente isso. A lua é se P e Q, entendeu? Então a lua é quadrada e uma bola é redonda, ou qualquer outra afirmação que você quiser colocar
tanto nessa parte de cá como nessa parte de cá. Esse é o E. Só que o que é legal? O legal é que a gente pode determinar o valor de verdadeiro ou falso dessa nova sentença através do que a gente chama de tabela verdade. Como é que seria a determinação? Seria assim. Então aqui você vai ter o P, aqui você tem um Q, tudo bem? E aqui você vai ter esse P e Q, tudo bem? Eu estou dizendo P e Q, tá? Tá. E a tabelinha verdade constrói assim. Então aqui do lado do P vão todos os valores que, nessas duas colunas P e Q, vão todos os valores que o P e Q podem assumir em relação à função verdade, ou seja, verdadeiro ou falso. Então eu posso ter aqui verdadeiro, opa. Então o P pode ser verdadeiro, né? O Q também pode ser verdadeiro, tá? Mas aí o P pode ser verdadeiro e o Q pode ser falso. São hipóteses que podem acontecer, tudo bem? Como eu disse, o P e Q são variáveis, são sentenças quaisquer. Então você pode acabar tendo qualquer uma dessas situações que eu estou escrevendo aqui. Tá? Então você pode ter o P verdadeiro e o Q falso, você pode ter o P verdadeiro e o Q falso, mas você também pode ter o P falso e o Q verdadeiro, tudo bem? E por final, pode ter o P falso e o Q também é falso. Tudo bem? Então, essa P e Q são sempre todos. O P e Q ali são os pares de verdadeiro ou falso que tanto o P quanto o Q pode ter. Tudo bem? São todas as combinações. E essa expressão. Então, de certa forma, você quer que ocorra P e Q, tudo bem? Então, se o P e o Q forem verdadeiros, então P e Q você também vai falar que é verdadeiro. Tudo bem? Agora, se qualquer uma das hipóteses, qualquer um dos anteriores for falso, ou P ou Q, você vai querer que sua expressão seja falsa. Tudo bem? Tá legal? Então, isso aqui é a definição do P e Q. Como é que a gente olha a tabela verdade dele? Então, a tabela verdade de P e Q, basta eu olhar qual é o valor de P e qual é o valor de Q. Tudo bem? Para ficar claro, né? Vamos supor, por exemplo, que P é a expressão a Lua é quadrada. Tudo bem? P é essa expressão e o Q? Q põe, por exemplo, o Sol é amarelo. Tá? Então, como é que fica a nossa expressão P e Q? O que P e Q está dizendo? O que é P e Q? P está dizendo o seguinte, né? P está dizendo que a Lua é quadrada. Tudo bem? A Lua é quadrada e o Sol é amarelo. Tá? Tudo bem? Aí vocês falam, tá, como é que. Agora, essa última expressão, né? A Lua é quadrada e o Sol é amarelo. Que valor de verdade você vai associar a isso? Ele é verdadeiro ou ele é falso? Tudo bem? Ele é verdadeiro ou falso? A- Se você olhar cada uma das sentenças que constituem, então a P, a Lua é quadrada. Isso é falso, né? Tudo bem? Agora, o Sol é amarelo. Tudo bem, verdadeiro. Legal? Então, qual que é o valor verdade de a Lua é quadrada e o Sol é amarelo? Então, a gente vai para a tabela. Ó. Então, ó, o P é falso e o Q é verdadeiro. Então, eu estou nessa situação aqui, galera. Tá? Então, o P é falso, o Q é verdadeiro. Qual que é o valor de P e Q? Falso. Então, essa expressão aqui, ela é falsa. Tudo bem? Tá?
Então, isso aqui que é a tabela verdade. No caso, desconectou o E. E além disso, como a gente usa? A gente usa nesses casos, tudo bem? Então, se fala que a Lua se tem um P, por exemplo, a Lua é quadrada, que o Sol é amarelo. Então, você vai ter o P e Q, vai ser a Lua é quadrada e o Sol é amarelo. Qual que é o valor verdade dessa última afirmação? Você olha na tabela, bom, o primeiro P lá, a primeira sentença é falsa, a segunda é verdadeira. Eu olho aqui na tabela verdade, então se o P é falso e o Q é verdadeiro, o valor de P e Q é falso. Tudo bem? E o ou, né? Agora, uma definição também, né? Ou. Então a gente viu o conector E. Agora o ou. Então, dado P e Q é sentença, né? A sentença. Então eu vou ter uma outra sentença, eu posso construir a outra sentença, que é a sentença ou. Então se lê P ou Q, denotado. Então eu vou fazer denotado por. Agora é um sinal parecido, só que ao contrário, P ou Q. Tudo bem? E, de novo, eu estou definindo como é que ficaria a tabela verdade de P ou Q. Aí, de novo, tem que fazer o P aqui, fazer todos os valores de Q e fazer o P ou Q. Tá? Então, aqui o raciocínio é o análogo, P e o Q são todos os possíveis valores, né? Então, aqui é verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aqui era verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Tá? Então, quando a gente vai querer, como a gente vai fazer a atribuição do P ou Q? Então, quando tanto o P quanto o Q forem verdadeiro, a gente vai falar que é verdadeiro. Se o P for verdadeiro, mas o Q for falso, a gente também vai falar que é verdadeiro. E a segunda também a gente vai falar que é verdadeiro. A gente só vai falar que é falso nessa última situação, ó. Tá? Porque o P ou Q tem aquela propriedade de tipo, você tem P ou Q, né? Então tanto faz se é um ou outro, tudo bem? Então se qualquer um dos dois forem verdadeiro, você fala que a expressão inteira P ou Q é verdadeira. Agora, se ocorrer que tanto o P e o Q forem falsos, você fala que o P ou Q ele é falso, tudo bem? Isso, só uma observação em relação ao conectivo ou, tá? No nosso linguajar, nosso forma, na nossa forma falada, na forma coloquial, o ou tem aquela ideia de ser ou isso ou aquilo, né? Então, se duas coisas ao mesmo tempo acontecerem, o ou não vai ser falso. Deixa eu deixar mais claro aqui. Então, vamos fazer um exemplo. Então, P seria, sei lá, o sol é amarelo, tá? E o que poderia ser, o que poderia ser uma afirmação, cach- é, um cachorro é mamífero. Cachorro é mamífero. Tá? Tudo bem? Então, o P ou Q ficaria como? P ou Q é a seguinte expressão, né? A expressão o sol é amarelo, ou, né, o conectivo que a gente está usando, ou cachorro é mamífero. Então aqui é um bom exemplo para vocês olharem uma diferença do ou que a gente usa na nossa linguagem com esse ou que está sendo definido aqui.
Porque esse ou que está sendo definido aqui é o ou inclusivo, que geralmente a gente tem na nossa forma coloquial é o ou exclusivo, da seguinte forma. Se você olhar essa expressão e falar o sol é amarelo ou o cachorro é mamífero, dá uma, na nossa linguagem de falar, dá uma certa sensação de que um tem que ser verdadeiro e o outro tem que ser falso, para essa sentença ser verdadeira, tudo bem? Mas aqui não é o que ocorre. Porque se você ver nossa tabela verdade, então o sol é amarelo, opa. O sol é amarelo, verdadeiro. Tudo bem? O cachorro é mamífero? Verdadeiro também. Tá? Então em que linha a gente está? A gente está nessa linha aqui, né? Verdadeiro, verdadeiro. Então, por definição, o P ou o Q acaba sendo verdadeiro. Tudo bem? Então, aqui é só um detalhezinho, tá? Porque o ou aqui, no nosso caso, o ou é inclusivo. Então, o que quer dizer o nosso ou aqui na nossa lógica? Quer dizer que basta que um dos casos ocorram, tudo bem? Basta que um dos casos seja verdadeiro para a expressão inteira ser verdadeira. Legal? Então, só lembrar aí o que era aquele C então, né? Opa. Então, que seria aquela definição do C, então. Tá? Então, dado PQ fórmulas, né? Ou sentenças. Então, como que se lê, né? Se P, então Q. E a notação, né? A notação é dessa forma, ó, P. Tá? Então, aqui você pode ler como essa expressão se P, então Q, ou de forma bem abreviada você pode falar P implica Q, tudo bem? Outra forma de dizer isso é P implica Q. Legal, de novo, eu estou definindo esse objeto, eu tenho que dar para vocês como é que é a tabela verdade, né? Então a tabela verdade dele, de novo, vou ter o P, vou ter o Q, e eu vou ter essa nova sentença que é o P implica Q. Opa, tá. Então aqui de novo vou ter verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Aqui vai ser verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Tá. Então aqui é uma definição. Então como que eu vou definir isso aqui? Escrever um pouquinho melhor. Eu vou definir assim, ó. Esse P implica Q, né? Ou se P então Q, eu só vou definir ele como sendo falso se acontecer uma única situação, que vai ser essa aqui, ó. Né? Por quê? É meio... Qual que seria a interpretação de se P então Q? Então, se P é uma hipótese, P é uma hipótese, e Q seria uma conclusão, tá? Então, nessa linha que eu coloquei um F, então seria assim, a hipótese é verdadeira, mas a conclusão é falsa, tá? Então, essa implicação meio que tem que ser, intuitivamente assim falando, essa implicação teria que ser falsa, tudo bem? Então, esse F que está... essa implicação vai ser falsa apenas nesse caso, tudo bem? Então, nos outros casos, ele é verdadeiro, 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 tudo bem? Então, ele só é falso se a hipótese for verdadeira, mas a conclusão for falsa. Esse é o único caso em que esse conectivo P implica Q ele é falso. Bom, por último, mas também bem interessante, é a negação. Então, negação. Negação é simples, né? Agora eu só tenho uma sentença, né? Dado P,
a negação de P, né? E denotado por conotação. Eu vou escrever assim, a negação, ele tem um símbolo um pouco de estranho, né? Que é negação de P, dessa forma. Tá? Uma barrinha tipo um L invertido, P. Tá? E a tabela, a verdade dele é bem simples. Então, P. Então, lembrar, né? P é uma sentença. Então, P ou pode ser verdadeiro ou falso. Tudo bem? E a negação, qual que é a ideia da negação? A negação é sempre trocar o valor de P. Então, se o P for verdadeiro, você negar o P, então é intuitivo que o seu valor verdade vai ficar para falso. E se a P é falso, então a negação dela tem que ser verdadeira. Né? Pensa no P, por exemplo, P, a Lua é quadrada. Tá? P, se P é a Lua quadrada, então é falso. Então, se negar P, você vai falar assim, a Lua não é quadrada. Bom, a Lua não é quadrada, então o valor vira verdadeiro, tá? Que é essa linha daqui. Mas P poderia ser assim, o Sol é amarelo. Então P é verdadeiro. Quando você nega, você está falando assim, o Sol não é amarelo. Aí essa frase ficou falsa, tudo bem? Então você tá, aí esse segundo exemplo você estava aqui, tudo bem? Então é bem mais tranquilo, tá? Então esse era a revisão do que eram aqueles conectivos, né? A lógica proposicional e além disso como é que era uma tabela verdade, como era feita a construção delas.